Fala galera, tudo certo com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. E hoje, como já está escrito no título, né, na thumbnail, vamos com o palpitão das oitavas de final da Copa do Brasil. E eu tô fazendo esse vídeo depois, né, de já terem acontecido a maior parte dos primeiros confrontos. Tô gravando isso na quinta-feira, um pouco mais cedo do que a hora que o vídeo vai sair, que ainda falta o jogo do São Paulo Atlético Paranaense e do Flamengo Atlético Mineiro. Mas de qualquer forma, dos jogos que já aconteceram, eu vou considerar o resultado, vi os jogos, obviamente, e aí vou dar o meu palpite de quem que eu acho que vai ganhar dos confrontos. Até facilita, porque já deu pra ver mais ou menos como que estão os times considerando os jogos que já aconteceram. Vamos então à tabela. Bom, temos aqui então a tabela de todos os confrontos de oitava de final da Copa do Brasil. E é importante ressaltar que para as quartas de final, né, os brackets ainda não estão definidos. Existe um ressorteio nas quartas de final, que aí sim define-se o caminho dos times de quarta, semi e final da competição. Então, para pensar mais para frente, né, confronto de quarta final, não dá para fazer isso ainda, né, porque seria sorteio de novo. Vamos começar então com os dois jogos que ainda não aconteceram, que vão acontecer hoje, no dia que eu tô gravando isso, que também é no dia que esse vídeo tá subindo. Que são São Paulo Atlético Paranaense e Flamengo e Atlético Mineiro. Cara, são dois confrontos que tem, para mim, favoritos mais destacados. O São Paulo é claramente favorito para cima do Atlético Paranaense, mesmo decidindo fora de casa. Por que eu digo isso? Porque mesmo o São Paulo não estando numa grande fase, né? Tava mal com o Zubeldia, trocou de técnico recentemente com o Crespo e ele tá fazendo um trabalho interessante. Parece que o São Paulo tá voltando a jogar futebol, pelo menos, né? Tá voltando a jogar, tá voltando a competir. Mesmo não tão bem assim, mas numa crescente, numa melhora, o Atlético Paranaense tá muito mal, né? Todo mundo sabe que o Atlético caiu para a Série B, mas tá vivendo assim um período difícil lá. O Atlético tá perdendo jogos, por exemplo, perdeu pro Volta Redonda de virada, se eu não me engano, tava 2-0 pro Atlético, tomou a virada de 3-2 de um time que assim, tem muita dificuldade de se manter na Série B, que é a Volta Redonda. O grande objetivo do time é não cair de novo pra Série C. E o Atlético perdeu para esse time. E tá no meio de tabela, né? Considerando aí que já se passou metade da Série B, e o Atlético Paranaense fica figurando muito ali entre décimo lugar, oitavo, 12º lugar. Tá mal, cara. O Atlético tá com um nível muito distante de um time de Série A. Nos últimos anos, isso seria um confronto muito duro, na real, e eu até talvez colocasse favoritismo pro Atlético por decidir em casa. Gramado sintético, essas coisas todas, né? Só que como o time tá totalmente desmembrado, muito confuso, pra mim o São Paulo tem uma vantagem significativa nesse confronto e me surpreenderia muito se fosse eliminado pro Atlético Paranaense. Já em Flamengo e Atlético Mineiro, também pra mim tem um favorito destacado que é o Flamengo. O Flamengo que acabou de ganhar do Atlético no Campeonato Brasileiro de 1-0, num jogo que foi muito mais difícil do que eu achava que seria. Até pelo histórico do Atlético nos últimos tempos, tá muito difícil, o time tá jogando mal e tem um monte de problema extracampo, de pagamento, etc. E o Flamengo que tem um grande elenco, cada vez mais forte, enfim. A distância hoje é maior do que foi alguns anos atrás. Dito isso, o Atlético jogou bem, competiu. E eu acho que vai competir bem outra vez. E por que eu digo isso? O Atlético Mineiro já não tem mais chance verdadeira de ser campeão do Campeonato Brasileiro. E eu acho que é até difícil pro Atlético pegar a vaga de Libertadores esse ano. A não ser que aconteça uma mudança muito grande de performance mesmo do time. Dito isso, o que sobrou pro Atlético Mineiro é fazer uma campanha interessante, por exemplo, na Copa do Brasil. Não é um time que não vai cair, para mim, assim, tá bem distante disso, então não tem essa preocupação no Brasileirão, até mesmo estando, né, na parte de baixo da tabela. Então, a Copa do Brasil é muito importante e o time vai pôr muitas fichas, muito empenho, muito foco para conseguir se classificar contra o Flamengo, que pode ser até um ponto de virada na temporada, se o Atlético elimina o Flamengo. Ainda mais considerando que vai decidir o jogo em casa, no jogo de volta, é um outro fator que conta. E também temos que levar em consideração que a Copa do Brasil esse ano para o Flamengo é a terceira competição em importância. O Flamengo está muito mais pressionado também para ganhar o Campeonato Brasileiro e, obviamente, a Libertadores, que é um campeonato de suma importância para todos que participam. A Copa do Brasil, o time vai acabar sendo mesclado. Então, para o jogo de hoje, já tem muitas informações de que alguns titulares não vão jogar. O Felipe Luiz vai rodar um pouco o elenco, vai dar oportunidade para outras peças, até para descansar quem precisa descansar. Mas mesmo assim, os reservas do Flamengo são tão bons quanto, se não melhores, do que diversos titulares do Atlético Mineiro. Então, se jogar hoje, por exemplo, né, o Cebolinha ou o Alan e tudo mais, é um nível que é parecido com os titulares do Atlético. Então, mesmo com um time misto e talvez com um foco um pouco mais distante, o Flamengo ainda é o favorito para esse confronto. Na minha opinião, também vai passar. Talvez com mais dificuldade do que
os elencos dizem, né? Porque o futebol é diferente disso. Mas ainda assim, Flamengo é o favorito. Agora entrando nos jogos que já tivemos os primeiros, né? A primeira perna dos confrontos já jogadas, que dá para ter uma análise também do que tá rolando, né? Bahia e Retrô, esse foi um jogo que eu não vi, muito porque eu achei que não teria absolutamente graça nenhuma. Porque o Retrô é um time que não tem a menor condição de competir, é um time de Série C, se eu não me engano, D, C, sei lá, é muito mais fraco do que o Bahia. Né? Então eu nem prestei atenção, achei que ia ser um passeio, o Bahia resolveu o jogo e já era. E não foi isso que a gente viu, né? Eu revi depois os melhores momentos e as pessoas que acompanharam o jogo mais por inteiro. O Bahia pareceu um pouco desconcentrado. Fez um jogo muito melhor do que o Retrô, pressionou o jogo inteiro, mas tomou um gol num lance completamente surreal, que o goleiro do Bahia vai dar um chutão, a bola pega na cabeça do cara e entra no gol, né? Tanto que o jogador até teve que sair, porque acho que teve concussão, sei lá o que aconteceu. E aí depois toma um gol no finzinho, né? E acaba que o jogo fica aberto. Isso é um perigo pro Bahia, porque já tendo sido eliminado da Libertadores, né? O Bahia tem aí Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, só que a Copa do Brasil é um resultado que seria, colossal para esse novo momento do Bahia como instituição, né? E você deixar em aberto um jogo contra o Retrô é um perigo, cara. Primeiro que você vai ter que jogar o jogo de volta com muito empenho, muita determinação e foco. E talvez seja um jogo que seja difícil ter esse nível de foco pelo adversário, né? E decidindo na casa do Retrô, você ainda põe algum nível ali de pé atrás, de que pode dar algum problema. Eu não acho que isso vai acontecer, acho que o jogo de volta o Bahia vai ganhar também com certa tranquilidade. Mas fica aí no ar, né, que ficou em aberto o confronto. Inter e Fluminense foi outro jogo que eu não vi, porque eu estava vendo Corinthians e Palmeiras. E, cara, o que dá pra se dizer aqui é que foi um resultado que diz um pouco sobre o Internacional, né? Cara, o Inter que tá num período extremamente complicado, às vezes faz um jogo interessante, mas aí na sequência tem um jogo muito ruim. E, cara, perdeu em casa contra o Fluminense que não ganhava 4, 5 jogos. E ainda por cima com 2 gols do Everaldo, que até outro dia reclamavam que não chutava a bola dentro do gol. Então, assim, é muito sintomático do Inter, né? Que é um time inconstante, confuso, o estádio meio vazio. Tem algo estranho com o Internacional. Talvez seja essa falta meio de esperança de que o time pode entregar mais, sabe? Não sei muito bem. Só que agora vai decidir fora de casa, né? Vai decidir no Maracanã contra o Fluminense, que tem tudo para se classificar. Foi um resultado excelente contra o Inter. E agora é o manter o resultado, né? Fazer aquele jogo mais amarrado. Acredito que o Fluminense vai passar aqui também eliminar o Inter. E isso pode ser muito ruim pro Inter, viu? Porque vai pegar o Flamengo agora nas oitavas de final da Libertadores. E também não é favorito, obviamente. É capaz de, em agosto, estar eliminado de Copa do Brasil e da Libertadores e num limbo do Campeonato Brasileiro. O ano do Inter pode acabar em agosto. Cruzeiro e CRB. Um jogo também engraçado, né? A Copa do Brasil colocou uns jogos curiosos pra gente. O CRB, que também é um time muito fraco, ainda mais considerando o Cruzeiro, que é um dos candidatos a título esse ano do Campeonato Brasileiro. E, cara, o Cruzeiro não conseguiu jogar direito. Não sei se é porque o CRB se defende tanto que o Cruzeiro tem dificuldade de furar o bloqueio, porque isso de fato acontece com times de muita qualidade quando enfrentam times muito piores. Muitas vezes a retranca é tão forte que é difícil mesmo de furar. E o Cruzeiro não conseguiu, cara. E também deixou em aberto um confronto curioso, porque a distância entre os times, hoje em dia, é colossal. Só que o CRB decidindo em casa esse confronto com um 0-0, qualquer lance fortuito, qualquer bola vadia, bola aérea, pênalti, seja lá o que for, pode decidir o confronto e eliminar o Cruzeiro, cara. Também seria muito trágico, porque o Cruzeiro tá querendo alguma coisa. Vai ser difícil ser campeão do Campeonato Brasileiro, é bem verdade. É difícil, porque talvez não tenha tanta profundidade de elenco para aguentar até o fim. A Copa do Brasil seria um excelente prêmio, mas agora está correndo risco contra o CRB. CSA e Vasco, para mim, é a sina do que é o Vasco. Jogo fora de casa, beleza, não é simples, né? Tem um índice aí maior de conflituosidade, digamos assim, que o Vasco sempre coloca no caminho. Mas ainda assim, o Vasco criou algumas oportunidades, teve algumas chances, mas de maneira geral o jogo foi um saco, o jogo foi horroroso, nível de qualidade técnica baixíssima, e o CSA teve sim chance de fazer o gol. Pelo menos uns 2, 3 chutes que, cara, a bola saiu por muito pouco. Então o Vasco correu muito risco, muito mais do que deveria.
e que é uma sina desse time do Vasco. Joga contra times muito ruins e parece que iguala. Não sei o que acontece, parece que se iguala em qualidade técnica. E aí, cara, vira um jogo meio fortuito. Qualquer hora a bola entra e o Vasco, da mesma forma que pode fazer um gol e passar, pode muito bem tomar um e ser eliminado. Tem a vantagem de jogar em São Januário. Mas temos que levar em consideração que isso também é pressão. Com certeza a torcida vai lotar. E, cara, se a bola não entrar, se acaba o primeiro tempo e ainda tá 0-0, o time vai começar a ser pressionado. Até pela torcida, o que é natural. E aí pode entrar na cabeça e a gente já viu o Vasco se complicar em situações assim. Mas ainda assim, acho que tanto o Cruzeiro quanto o Vasco devem passar e confirmar o favoritismo. Os últimos 2 jogos, a gente teve Corinthians e Palmeiras e Botafogo e Bragantino. Botafogo e Bragantino, que foi o primeiro de todos, né? Que foi jogado, foi o jogo exclusivo aí da terça-feira. O Botafogo jogou muita bola. 2-0 contra o Bragantino em casa. E pra mim, meio que decidiu o confronto. Eu não consigo ver esse Bragantino tendo força pra reverter o resultado. Pelo menos no jogo de ida mostrou que não tem. É um time que tava muito bem no campeonato, mas já vem aí de alguns jogos dando uma rateada, né? Perde pro Flamengo em casa, tá tendo alguns resultados meio duvidosos, uma performance não tão boa, tá vivendo um período ruim. E esse resultado foi outro. Pode ter sido fatal na Copa do Brasil. Vamos ver se vai ter força, se vai ter perna para reverter o resultado em Bragança. Mas, ainda mais pelo 2-0, para mim o Botafogo vai passar. E Corinthians e Palmeiras foi mais um clássico típico, né, dos derbys todos que tem aqui em São Paulo, dos clássicos paulistas de maneira geral, que são jogos, na minha opinião, ruins. Né? Foi um jogo que teve emoção, teve vontade, teve confusão, teve tudo, teve polêmica de VAR, de pênalti, etc e tal, mesmo que, na minha opinião, a arbitragem tenha acertado em todos os lances, mas o jeito que ela lida com o jogo é muito ruim, né? O Wilton, ele demora para tomar decisões, o jogo é muito picotado, e num clássico que, por natureza, já tem muito confronto físico e o jogo já é meio parado, quando você tem uma arbitragem que ainda picota ainda mais, o jogo fica um saco. E em vários momentos o jogo ficou, de fato, chato. Mas o Corinthians conseguiu o resultado. Teve o pênalti, que desperdiçou, o Everton defendeu, aliás, uma grandíssima defesa do goleiro do Palmeiras, só que ainda assim teve o gol de bola aérea, o gol de cabeça do Memphis, que deixou em 1-0 esse placar. Difícil dizer aqui quem é o favorito, porque, bom, por um lado o Corinthians ganhou o primeiro jogo de 1-0, mas não jogou muito melhor do que o Palmeiras não, foi bem pau a pau. E o segundo jogo, né, a volta é na casa do Palmeiras, é no Allianz Parque, tem o fator gramado sintético, né? Então é difícil dizer aqui quem é um favorito. Eu acho que o Palmeiras vai reverter esse resultado. Tá? Eu acho que o Palmeiras aqui é favorito para cima do Corinthians, mesmo o Corinthians tendo ganhado de 1-0 o jogo de ida. Talvez fique pouco para segurar depois. Dito isso, né, eu acho que talvez aqui os times mais fortes hoje para ganharem a Copa do Brasil tem alguns pontos. Né? Se eu levantar aí um top 3, eu ainda acho que o Palmeiras tem uma chance muito significativa pelo elenco, por ser um time que tem dificuldade para perder, né? O Palmeiras, é difícil tu ganhar do Palmeiras. Não tem jeito, é sempre um time difícil. Ainda acho que o Flamengo é um dos grandes candidatos, porque também é outro time que toma pouquíssimos gols e de quem sobrou aqui nessa Copa do Brasil, talvez eu enxergue só o Cruzeiro como um time que eu falo, caramba, entra no mano a mano contra o Flamengo num confronto de ida e volta. Todos os outros eu acho que acabam ficando um pouco atrás, né? Então esses dois são, para mim, candidatos, mas eu levaria muito em consideração Bahia, Cruzeiro e Botafogo, porque talvez seja a competição que sobre. E isso pode fazer com que eles se destaquem até mesmo contra, por exemplo, Flamengo ou Palmeiras, né? Que podem estar muito focados em Libertadores, em Campeonato Brasileiro, etc e tal. E, se for o que sobrou, são times poderosos o suficiente para terem um foco muito maior na competição e aí conseguirem suplantar aí uma diferença, às vezes, de técnica ou tática e conseguirem o resultado. Então eu ficaria de olho mais em Flamengo, Bahia, Cruzeiro, Palmeiras e Botafogo. São Paulo, para mim, não tem o que é necessário, nem o Fluminense, muito menos o Vasco. É isso, galera, meus palpites, então, dos confrontos e de quem que eu acho que tá mais forte. Obviamente, depois, nas próximas etapas, quando a gente tiver também o caminho até a final, eu vou voltar aqui para refazer as minhas opiniões e ver se eu de fato tinha razão no que eu tava falando ou se eu falei um monte de merda. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, um forte abraço e até a próxima.